Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Manual do Manicaca. Meu nome é Paulo Henrique e hoje eu vou falar sobre um pouco sobre sistema elétrico. Eu fiz algum questionário lá no Instagram. Quem não me segue no Instagram, o link tá aí embaixo, tá? Dá uma olhadinha lá no Instagram. Eu posto bastante questionários aí sobre questões da banca da ANAC. E também perguntei pro pessoal e a maioria respondeu que sim, que queria um vídeo sobre sistema elétrico. Então eu vou explicar um pouco hoje aí. A primeira parte do que a gente tem que saber sobre sistema elétrico é o átomo, qual que é os elementos do átomo e que causa, por que é gerada a eletricidade. O átomo é composto por elétrons, nêutrons e os prótons. Os elétrons, eles ficam aqui na eletrosfera e ele tem carga negativa. Todos eles têm carga negativa aqui que fica na eletrosfera, certo? Então por isso que a gente já associa o nome a elétrons com eletrosferas. No núcleo, a gente tem os nêutrons e os prótons. Os prótons têm carga positiva. Eles têm carga positiva e eles ficam no núcleo. Os nêutrons, eles têm carga nula, eles não têm carga, mas eles têm o peso deles que influencia aqui no peso do átomo, mas eles não influenciam na carga, então a carga dele é nula. Os elétrons na eletrosfera, que tem carga negativa, e os nêutrons os prótons têm carga positiva e fica no núcleo. Isso que a gente tem que saber e que isso pode cair aí na banca da ANAC, certo? Agora eu vou falar sobre elétrons livres, que é esses elétrons que eu acabei de falar, que eles ficam aqui na eletrosfera. Esses elétrons, eles podem se transferir aí através da eletrosfera, porque eles são elétrons livres, eles estão aqui fora, então a qualquer momento ele pode pular para outro átomo e quando ele se faz essa transferência de elétrons para outros átomos, a gente chama isso de corrente, é a corrente elétrica que está acontecendo. Então, quando vários elétrons saem daqui e vai, por exemplo, a esse átomo aqui, ele está gerando uma corrente. Claro que isso é um número muito maior, na real, mas é basicamente isso que acontece. Ele tem uma tendência que tem menos, aqui tem mais elétron que aqui, então eles vão caminhar para outro átomo e aí é formada a corrente elétrica, certo? Através dos elétrons livres. O segundo conceito a gente tem que saber é sobre a força eletromotriz. O que é força eletromotriz? Isso caiu lá no questionário que eu fiz lá para vocês. É a tendência que esses elétrons aqui têm de caminhar até esse polo aqui. Porque os polos opostos se atraem, certo? Esse aqui é a regra básica aí da matemática. Sinais iguais se repelem e sinais igual aqui, sinais se repelem e sinais ao contrário, diferente, eles vão se atrair, certo? Então, aqui no caso da pilha é a mesma coisa, eles têm a tendência. Então, essa é a tendência, a força eletromotriz ou FEM, ela é essa tendência que tem. Por que não gera uma corrente elétrica aqui da força negativa querendo ir de encontro à força positiva? Porque a gente não tem um meio condutor aqui. Se você vir aqui e colocar uma lâmpada e coloca o fio aqui no negativo, conecta na lâmpada e coloca no positivo, ele vai gerar uma corrente e vai, de fato, acender aí uma lâmpada, certo? Aí gera a corrente e é a tendência que eles têm de ir para lá, ele gera essa corrente e acende a lâmpada, certo? O sistema elétrico, a gente vai falar aqui, o que a corrente elétrica ela é medida em ampere, isso a gente tem que memorizar, isso cai muito na banca da ANAC. Qual que é a unidade de medida? Ampere. A voltagem é a força eletromotriz, então aquela força, aquela tendência que tem dos elétrons caminhar até o outro caminho, certo? Encontra outro. E a resistência elétrica é medida pela lei de Ohm, né? Basicamente é formada pela lei de Ohm, que diz basicamente o que? A corrente é igual a tensão dividida pela resistência. Aqui tem uma divisão. A corrente é dividida pela resistência. Quanto maior for a resistência, menor será a corrente. Quanto maior for a corrente, menor for a resistência. Quanto menor for a resistência,
maior será a corrente, certo? A gente tem que, na aviação tem muito essa questão de resistência. Desculpa, diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Quanto maior um, será menor o outro e assim vice-versa, certo? Então eu montei um quadrinho aqui para vocês terem uma noção um pouco mais para ser mais simples. Vou imaginar isso aqui uma caixa d'água, isso aqui cheio de eletricidade. Basicamente isso. A analogia seria essa: uma caixa d'água aqui. E o que impede essa caixa d'água de sair? As paredes. Basicamente seria a voltagem aqui presa, ela querendo sair, mas ela não consegue, porque tem toda essa parede aqui. Digamos que seria um gerador aqui gerando energia, mas ele não vai conseguir transmitir a sua eletricidade se ele não tiver algum meio condutor, certo? Para gerar a corrente elétrica. Essa resistência elétrica aqui, a gente pode dizer que teria um registro aqui, o meio de conduzir essa eletricidade que vai definir a corrente elétrica, certo? Por exemplo, o ar, ele não vai conseguir transmitir toda essa carga que está aqui para algum outro meio, que seja uma lâmpada ou que seja alguma carga que vai transferir para alguma bateria, por exemplo. Então, o ar poderia ser uma resistência elétrica, mas se você, por exemplo, colocar um fio de cobre aqui, esses elétrons, essa voltagem que está aqui, ela vai conseguir transmitir através desse fio e vai gerar uma corrente elétrica, certo? Então, por isso que a gente agora liga diretamente aqui. Então, quanto menor for essa resistência, com melhor for um fio condutor, se é de cobre, o pessoal fala também que o ouro é um ótimo condutor de eletricidade. Então, quanto menor for essa resistência, maior será a corrente, melhor vai ser a eletricidade que vai passar com uma velocidade maior, com uma qualidade melhor a sua energia. E aí a corrente vai ser maior, certo? Então, quanto menor for a resistência, maior será a corrente elétrica. Isso cai muito na banca da ANAC, essas questões de corrente elétrica e que é a resistência, qual que é o condutor e outras coisas, certo? Espero que tenha ficado mais simples e mais simplificado dessa forma. Os geradores de eletricidade. A gente tem o alternador e o dínamo. O alternador já fala, ele gera corrente alternada. Basicamente, a corrente alternada é isso aqui. Ele gera gera energia positiva e negativa. Positiva e negativa. Nesse tempo, ele faz essa geração em 60 Hz por segundo. Ou seja, é tão rápido que nossos olhos não podem ver. Por exemplo, a lâmpada, essas lâmpadas antigas, ela ficava piscando 60 vezes por segundo. Então, a olho nu, a gente não consegue ver essa variação, mas o gerador está gerando 60 Hz, positivo e negativo, 60 Hz por segundo. Então o nosso olho não vê. Mas se a energia cai para a meia fase, por exemplo, muitas vezes acontece isso, a gente vai ter essa variação, a gente vai conseguir ver a lâmpada piscando e aí a gente vai perceber. Eu descobri isso depois de um tempo e achei interessante, por isso que a luz fica piscando loucamente, certo? Já o dínamo, ele gera energia alternada, já é um meio que já foi até abolido, a gente nem tem mais dínamo, mas antigamente a gente tinha na bicicleta. Então, quando você mais roda, a luz vai diretamente ali. Ela vai intensamente, continuamente, certo? A eletricidade, ela não gera, ela gera sempre a eletricidade contínua, certo? Mas tem formas da gente transformar essa energia alternada em corrente contínua. Esse meio é o diodo. Ele consegue transferir eletricidade alternada transformar energia alternada em corrente contínua. E o que transforma a corrente contínua em alternada é o inversor ou o conversor. Isso é questão de banco da ANAC, então anota isso aí. O que transforma a corrente alternada em corrente contínua é o diodo, e o que transforma a corrente contínua em alternada é o inversor ou conversor. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Para mais questões como essa aí,
para mais vídeos como esse, deixa aí nos comentários. Qualquer dúvida que você tiver, manda aí no comentário que eu posso estar fazendo outro vídeo, eu posso estar postando no Instagram. Eu posto muito simulado lá no Instagram. Então dá uma olhadinha lá, quase todo dia eu tento postar algum simuladinho para vocês lá, tá? Se inscreve no canal, deixa o like aí, também vai estar postando aí diário sobre aviação, e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.